Olá, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia nessa jornada em Provérbios. E hoje o que eu queria deixar, nós estamos no dia 6 de janeiro, então nós iremos ler o capítulo 6 de Provérbios e iremos meditar naquilo que o Senhor falará ao nosso coração. Eu queria deixar para nossa meditação nesse dia o capítulo 6, 2 versículos a qual falaram muito ao meu coração. O versículo 27 e o versículo 28. E quando eu li esses 2 versículos, eu entendi que todas as nossas escolhas têm consequências gravíssimas para a nossa vida. Esse capítulo 6 ele é riquíssimo. Ele fala sobre o amigo que se torna fiador de um outro amigo e ele exorta para não envolver dinheiro em amizade. É muito interessante isso. E depois, Provérbios 6 vem falando sobre a preguiça. E isso me remeteu muito preguiças não só no âmbito físico, mas no âmbito espiritual e emocional também. Porque quando nós estamos num período de procrastinação, isso nos traz muitos prejuízos. E Provérbio traz a alusão da formiga, que ela trabalha incansavelmente no verão para aguardar nos tempos ruins, que é o tempo de inverno. Nos ensina a trabalhar e a fundo e a buscar a Deus, né? Nos momentos bons. É como se você deixasse ali uma reserva espiritual para que nos dias de adversidade você esteja, né, com uma botijinha cheia para os dias maus. E nos ensina a trabalhar arduamente, a guardar, a ser incansável, e diz que ela não tem patrão, ela não tem chefe, que ela não tem ninguém que a mande fazer, mas que ela trabalha prevendo aquilo que está por vir. É muito interessante. Provérbios 6. Ele começa a falar também depois sobre a maldade no coração do homem, as coisas que Deus detesta e aquilo que Deus abomina. E falou muito ao meu coração. Diz que 6 coisas o Senhor detesta, mas tem uma coisa que ele abomina. E a 7ª coisa ele abomina. E a 7ª coisa é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Aquele que faz contenda entre os irmãos. Nossa, eu ia falar sobre isso. Mas o Espírito Santo me moveu a falar outra coisa. Então, mas é uma reflexão. Deus abomina pessoas que semeiam contenda entre os seus. Mas eu queria falar sobre a finalização do capítulo 6, que fala sobre o pecado, mais uma vez. E nisso o Senhor trouxe ao meu coração sobre as nossas escolhas têm consequências gravíssimas. E o versículo 27 diz assim: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os seus pés? Sabe o que ele está nos fazendo pensar? Pode alguma ação sua não ter uma reação? Pode aquilo que você escolher fazer não ter nenhuma consequência? Nós pensamos que não terá consequências na nossa vida, que tudo que nós vamos fazer ficará aqui e será por isso mesmo. Mas todas as nossas ações terá consequências. E uma grande ação que terá uma consequência irreparável é andarmos no pecado aqui e acharmos que no grande dia iremos para o céu. Mas eu queria deixar hoje para a nossa meditação, quando eu pensei nisso, eu pensei em algumas pessoas na Bíblia que fizeram escolhas erradas e que tiveram consequências muito grandes. A primeira pessoa em que eu pensei foi Abraão. Quando Deus aparece,
faz a promessa da grandiosidade de filhos que Deus daria a eles, na imensidade de filhos, incontáveis filhos. Incontáveis filhos. Abraão, ele não entendeu isso e ele toma a serva Agar por mando de sua esposa e tem um filho fora do seu casamento. Que não era mal aos olhos, porque quando as mulheres não podiam gerar, elas podiam dar as suas concubinas, elas podiam dar as suas servas para que tivesse posteridade. Mas quando Deus ele vira para Abraão e fala que seria filho dele, que sairia dele, que daria a Sara o filho, Deus estava garantindo eles de que o filho seria gerado através deles dois. Mas às vezes o desespero das nossas vidas, nossas escolhas nos fazem caminhar a caminhos a qual muitas das vezes trará consequências para nós. E a consequência foi de quando Ismael nasceu, houve dissensão dentro daquela casa, houve contenda, houve briga, houve discórdia, houve rivalidade. E Abraão teve que dispensar o seu filho e a serva para o deserto. E eu fiquei pensando muitas das vezes nas consequências das nossas vidas. São colheitas daquilo que nós plantamos ao longo dela. Talvez hoje estamos passando por situações e pessoas se perguntando por que estão passando por isso. Mas se observar a sua história, a sua vida, você vai ver o que você de repente está colhendo hoje. São ações da sua própria plantação. Aquilo que nós plantarmos ao longo da nossa vida é aquilo que colheremos. Creia nisso. Quando nós aceitamos o Senhor e achamos muitas das vezes que tudo se desfez, não. Tudo que nós fizemos, nós iremos colher. A Bíblia diz sobre a lei da semeadura. E é uma lei, irmãos, é uma lei muito profunda. Que aquilo que nós plantamos, independente se você era crente ou não, independente se você já tinha aceitado Jesus ou não, você irá colher as consequências da sua plantação. Por exemplo, um homem que matou alguém, assassinou alguém, e ele foi julgado e condenado pelos meios legais, pelos meios humanos, mas ele também será julgado e condenado pelos meios espirituais, porque o mundo espiritual ele é regido por leis e princípios quebrados, serão julgados também. E muitas das vezes achamos, porque aceitamos Jesus, que ele jogou lá no mar do esquecimento. Sim, ele não nos faz menção daquilo que fazemos, mas nós pagamos um preço por isso. E eu quero te deixar aqui na Bíblia sobre isso. Vou falar de um homem que é dito como segundo o coração de Deus, a qual o próprio Senhor o escolheu no meio de muitos irmãos, de irmãos com mais proeminência, de irmãos mais experiente que ele. Era um menino jogado no deserto, jogado nos pastos, mas que foi escolhido pelo próprio Senhor. A Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus, um homem ao qual o Senhor tinha escolhido para reger e governar um povo. Mas esse homem já era um homem escolhido, mas ele procurou um período da sua vida a andar pelas aventuras do seu coração, dos seus desejos. Davi já estava no auge de muitas batalhas vencidas. Talvez as batalhas vencidas, talvez as medalhas, né, daquilo que ele tinha ganhado, tivesse subido um pouco o seu coração e dado orgulho, e Davi achou que não necessitava mais estar na frente de batalhas. Então Davi, na sua casa, começou a observar uma mulher que estava no terraço da sua casa, tomando banho, se banhando, e desejou aquela mulher. E essa mulher já era casada, esposa de um soldado seu Urias, e esse homem estava na batalha a qual Davi deveria estar. Sabe que Deus nos fala e me fala muito profundo nesta manhã, que nós temos que estar aonde Ele nos manda estar. Talvez, muitas das vezes, os nossos intentos seja estarmos em lugares mais confortáveis ao nosso coração. Mas nesses períodos de
não estar aonde temos que estar, elas abrem lacunas para muitas assolações da nossa vida. Davi tinha que estar a momento de guerra. Davi não tinha que estar dormindo e descansando. Era período de batalha. Davi não tinha que estar dormindo. Ei, falo para você agora. No período de guerra, não é o período de dormir. É o período de você estar com a espada na mão. É o período de você estar com a tua Bíblia na mão. É o período de você estar guerreando no âmbito espiritual e não dormindo. Porque o sono, muitas das vezes, nos traz distrações. E Davi se distraiu com o pecado, se distraiu com os desejos e trouxe consequências terríveis para a sua vida. Eu quero te dizer, 1 segundo de distração, uma noitezinha de prazer, um diazinho de deleite, esse nada a ver que os jovens falam, que a humanidade fala, não tem nada a ver. Esse nada a ver, num relance, pode trazer assolação para sua casa. Porque o que foi profetizado sobre a vida de Davi por causa desse pecado, desse adultério, foi que a espada jamais sairia da sua casa. E a primeira consequência foi a perda de um filho. Muitas das vezes nossos filhos estão perdidos aí por consequências dos nossos pecados e das nossas ações. A segunda coisa que aconteceu, um filho, ele estuprar sua irmã. Teve violência dentro da casa de Davi, teve assassinato, teve homicídio, teve estupro, teve morte, teve conspiração contra o próprio Davi, que teve que sair fugido do seu próprio reino. Teve coisas terríveis na vida de Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Por isso eu te digo agora, as tuas escolhas hoje vão definir o seu futuro amanhã. As escolhas que você faz hoje vai definir o seu futuro e o futuro da sua casa, o futuro da sua família. Talvez você esteja falando assim, mas agora eu estou plantando coisas boas, eu me arrependi, eu confessei, aleluia. Porque o que você está plantando agora, colherá lá na frente bênção. Se você está plantando obediência, você vai colher bênção. Se você está plantando desobediência, você vai colher maldição. Então hoje, a palavra que eu deixo para reflexão no dia 6, capítulo 6, versículo 27 e 28 diz: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os seus pés? Pode as tuas escolhas não ter consequências? Hoje eu quero deixar essa palavra como meditação, que tudo que nós fazemos aqui, iremos colher aqui. Não temos para onde fugir. Colheremos aqui, colheremos na eternidade. Para onde você quer ir neste dia? Para onde você quer reger a sua casa? Para onde você quer reger a sua família? Qual é o caminho que você quer que eles sigam? As suas escolhas têm consequências. Então eu queria deixar para nossa meditação hoje Provérbios 6, versículo 27 e 29, 27 e 28, e deixar para você a reflexão sobre a casa de Abraão, por uma escolha errada, por um momento errado, e as consequências da casa de Davi, por escolhas erradas, por um relance, por um segundo de prazer. Davi colocou em pauta toda a sua casa, colocou em pauta toda a história da sua casa. Em nome de Jesus, quero deixar essa meditação hoje e dizer que você sim pode, a partir de agora, ter escolhas corretas para direcionar a sua vida e a sua casa ao encontro de Jesus. Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego neste dia essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Talvez, Deus, as escolhas da sua vida não tenham sido escolhas certeiras, escolhas certas, e por isso estão colhendo, Pai, danos, estão colhendo dores, estão colhendo, Senhor, prejuízos. Mas pelo poder do Teu nome, eu creio que a partir deste dia, essa palavra de reflexão, Deus,
venha fazer essa pessoa ter escolhas certeiras. Venha fazer essa pessoa, Jesus, a granjear, Senhor, as suas bênçãos. Pelo poder que há em ti, Jesus, eu peço que essa vida hoje venha ser repleta da sua paz, venha ser repleta das suas bênçãos. Senhor, nos auxilie, Senhor, nas nossas plantações, nas nossas escolhas, para que venhamos colher aquilo que o Senhor já tem proposto no livro da vida sobre as nossas vidas. Por isso eu entrego, Senhor, esse dia nas suas mãos, crendo que o Senhor visite essa pessoa agora. Tire o coração dela da dor, do sofrimento, Senhor, da morte, da solidão, dos danos pessoais e a leve para a luz da sua palavra, em nome de Jesus. É essa palavra que hoje eu deixo para nossa reflexão. Fique na paz.